Olá! Hoje, na seção Conteúdo Multimídia, nós vamos falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, IDH. O que é IDH, como ele é calculado e qual sua importância? Nesse conteúdo multimídia, nós temos os seguintes assuntos. 1. O que é IDH? 2. Como o IDH é calculado? Um simulador de IDH. IDH de todos os tempos e espaços, ou seja, o IDH de todos os países e o IDH no Brasil. Quando formos tratar o item 4, nós vamos usar o Atlas Educacional Planisfério. No Planisfério você encontra o IDH de todos os países do mundo do ano de 2005, ok? Vamos lá. O que é IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano? É um índice sociopolítico-econômico mais usado para comparar o nível de desenvolvimento entre os países. E também para acompanhar a evolução das condições sociais nos países em que esse indicador, ou esse índice, é calculado. Quem solicita esse índice é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mais conhecido como PNUD. Mas sempre foi usado o Índice de Desenvolvimento Humano para calcular ou comparar o nível de desenvolvimento entre os países? Não. Antes, nós usávamos, nós, os especialistas, usavam o PIB per capita. Vamos ver o que é PIB per capita. Antigamente, o indicador mais utilizado para medir o nível de desenvolvimento entre os países era o PIB per capita. Mas o que é o PIB? O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de toda a riqueza produzida por um país nos 3 setores da economia no período de um ano. Então, para termos o PIB per capita, dividimos o PIB pelo total da população. Veja como é feito esse cálculo. Prestem atenção nessa animação. Então, aqui nós temos o PIB do Brasil no ano de 2000, a população total do ano de 2000. PIB per capita é a divisão do PIB do Brasil pela população. Se a distribuição de renda no Brasil fosse justa, cada brasileiro teria como renda no ano de 2000 6.386,98, mas sabemos que muitos recebem bem menos que isso e poucos recebem muito mais. Por isso, esse PIB per capita, analisado isoladamente, não é um bom indicador de desenvolvimento do país. Assim, surgiu o IDH. O IDH foi criado na década de 90 pelo PNUD. Me desculpem a pronúncia, mas em especial pelo Dr. Mahbub, que é este senhor que vocês estão vendo aqui. Bom, o doutor, ele considerou outros fatores além do PIB per capita para analisar o índice de desenvolvimento humano dos países. Quais são esses outros fatores? A longevidade, a escolaridade e a renda. Se você clicar em cada um deles, você terá uma informação sobre esses fatores. A combinação desses 3 indicadores, longevidade mais escolaridade mais renda, nos dão
o IDH. E o IDH varia de 0 a 1. Nós vamos ver o que significa essa variação. Para nós sabermos como dizer se um país é desenvolvido, tem um desenvolvimento médio ou um desenvolvimento baixo, aplicando a variação de 0 a 1, nós precisamos fazer um cálculo. Esse cálculo, baseado nos 3 indicadores, lembrem lá, saúde, educação e renda, ou longevidade, escolaridade e renda, é feita da seguinte maneira. Cálculo da expectativa e vida do país no ano de 2000. Como que calculamos o índice de esperança de vida? Bom, observem somente esta tabela. O texto depois vocês podem ler na íntegra, acessando o conteúdo multimídia Índice de Desenvolvimento Humano. O índice de esperança de vida é calculado com base na expectativa de vida da população de um país. A expectativa de vida é a média dos anos vividos pela população e é calculada com base nos dados: número de pessoas falecidas, idade do óbito, tá? Daí nós temos número de pessoas falecidas multiplicado pela idade do óbito nos anos. Pela idade do óbito, ou seja, os anos. Então nós temos aqui, total de pessoas falecidas, 170. Somatório de anos multiplicado pelo número de falecidos, 7.285. Então, nós pegamos a somatória de anos multiplicados pelo número de falecidos, ok? Dividimos e temos a expectativa de vida do país. Então, 7.285, que é a somatória de anos multiplicado pelo número de falecidos, dividido pelo total de pessoas falecidas. Então, a expectativa de vida desse país no ano de 2000, vamos arrumar aqui. A expectativa de vida desse país no ano de 2000 é de 42,85 anos. Dá para arredondar? 42,8, 43 anos, ok? Esse é um dos cálculos, mas nós temos mais dois para efetuar. Como que é calculado o índice de educação? Bom, esse cálculo é um pouco mais completo. Depois eu gostaria que vocês acessassem o conteúdo multimídia e dessem uma olhadinha, fizessem uma leitura do texto e dessem uma olhadinha. Porque nós precisamos de 3 fórmulas. Nós precisamos aplicar a fórmula para o índice de educação, ou seja, em relação à alfabetização, a fórmula da escolarização bruta e a fórmula para obter o índice de educação, onde eu pego o índice de alfabetização, o índice de escolarização bruta e tenho como resultado final o índice de educação. Dê uma olhadinha depois, por favor, em caso de dúvidas, ok? E por último, o cálculo do PIB per capita, ou seja, do Produto Interno Bruto, qual nós vimos no início da aula. Com esses 3 dados, o que nós vamos fazer para calcular o IDH? Nós vamos pegar o índice da esperança de vida mais o índice de educação e o índice do Produto Interno Bruto.
dividir por 3. Essa divisão irá nos dar o IDH, ok? Vamos colocar em prática o que nós vimos nos primeiros minutos de aula. Nós vamos simular o cálculo do IDH de um lugar imaginável, mas você pode também utilizar o simulador de IDH para calcular o IDH da sua região, ou do seu estado, ou mesmo do seu município. Mas lembre que para isso você vai precisar pesquisar dados como esperança de vida, alfabetização, escolaridade e o PIB per capita, ok? Vamos entrar com os dados de esperança de vida ao nascer. Valor entre 85 e 25 anos. Então, no nosso lugar imaginável, as pessoas têm uma expectativa de vida ou vivem, em média, 85 anos. A alfabetização, valor entre 100% e zero, ficará em torno de 86%. Então, 86% da população de adultos é alfabetizada. A escolarização bruta, nós vamos imaginar que é 75%. E o PIB per capita, valor entre 40 mil dólares e 100 dólares, é de 38.925. Vamos gerar os dados. Então, o índice de esperança de vida é de 1%, alfabetização 0,8%, escolarização 0,7%, e o índice de PIB é de 0,9. Meu IDH é de 0,9. 0,939 ou 0,9. Isso significa que é um IDH alto. Então, esse meu lugar imaginável tem um nível de desenvolvimento alto. Vamos analisar no mapa do planisfério, Atlas Educacional, quais são os IDHs dos países do mundo. Esse é o Atlas Interativo Planisfério. Quem não conhece, convido a entrar no Atlas Educacional e navegar por essa seção. Você vai encontrar muitos conteúdos, atividades, jogos e, claro, os mapas interativos, onde você pode pesquisar temas, cruzar dados e imprimir. Bom, aqui nós temos o planisfério político. Nós queremos pesquisar o IDH dos países do mundo, ou seja, o índice social, político, econômico dos países. Então, nós vamos selecionar a aba Pesquisa e buscar o IDH 2005. Nós queremos mapa completo. Então, nós vamos escolher uma cor, vamos usar o roxinho, lilás. Aplicar. O que nós temos aqui? Nós temos o planisfério com os países classificados de acordo com o IDH. Leitura de mapa é muito importante, gente. Como que eu faço a leitura de um mapa? Primeiro, eu olho a legenda. Quais são as informações, os dados que a legenda nos traz? Então, nós sabemos que esse mapa traz informações sobre o IDH do ano de 2005, que os países em branco são dados não disponíveis, os países pintados de lilás mais clarinho são países que possuem IDH menor que 0,4, de cor média, IDH entre 0,5 a 0,7, e o de cor mais forte são países que possuem um IDH maior que 0,8. Então, só vamos limpar aqui essas flechas e vamos pesquisar o IDH de alguns países.
Vamos ver o IDH do Brasil no ano de 2005. Então, o IDH do Brasil no ano de 2005 é de 0,8. O IDH dos Estados Unidos, 0,9. Canadá, 0,9. Vamos pegar aqui um país da África, Congo, República Democrática do Congo, IDH de 0,4. Isso significa que é um IDH baixo. Espanha, 0,9. Bom, você pode navegar mais pelo Atlas Interativo Planisfério e continuar pesquisando os IDHs dos países, ok? Uma dica. Usando o Atlas Interativo Planisfério, você também pode dar um zoom, usar as coordenadas, a escala virtual, o GPS ou mesmo imprimir um mapa. Bom, aguardo você logo mais no chat para tirar dúvidas sobre os índices de desenvolvimento humano ou os indicadores sociais, políticos e econômicos dos países, ok? Até mais, muito obrigada.